E neste Hora Económico analisamos o desfecho do Eurogrupo de ontem e os desenvolvimentos ao longo desta quinta-feira com Guilherme de Oliveira Martins. Guilherme, muito boa noite. Boa noite. E a última notícia que temos é de que amanhã mesmo a Grécia se senta à mesa com a Troika. A Troika que Varoufakis disse não ter legitimidade para negociar com a Grécia. É a tal involução de que falava António Costa. Não é uma evolução, nós conseguimos perceber que ao fim de... É uma questão de tempo, dias, em que a política vai ter que se conformar à realidade e, portanto, esta conformação da política e da realidade faz desbater um pouco o discurso das promessas. O discurso das promessas tem o seu interesse. Tem o seu interesse, no fundo, para extremar o diálogo e para extremar negociações. Mas o que vai acontecer é que as partes que estão envolvidas nesta negociação vão deixar que não podem extremar, porque se nós olharmos para a União e olharmos para a Grécia, nós conseguimos perceber que o diálogo ficou extremado e, portanto, que aos dias de hoje nós não encontramos nenhuma perspectiva material de haver um acordo, materialmente falando. Formalmente é possível assentar, e é isso que nós estamos a ver, é possível sentar-se à mesa e acordar que vamos sentar à mesa. A partir do momento em que se começam as discussões materiais, aí já há uma maior dúvida. Agora, há aqui dois efeitos contraditórios, há aqui dois pontos contraditórios, que é o crescimento, a recuperação e a disciplina, que têm que garantir, os dois têm que estar na mesa e têm que garantir um consenso mínimo entre as partes. Portanto, é este consenso mínimo que estamos muito expectantes em perceber qual é que é a parte que vai ceder mais. E o extremo do discurso parece ser o extremo grego e, portanto, provavelmente o que vai acontecer é que a Grécia vai ter de ceder mais do que aquilo que prometeu. Guilherme, nestas negociações, onde é que tu estás a ver, e na prática, de facto, pontos de encontro, pontes entre aquele que é o programa do governo de Alexis Tsipras e aquele que é o memorando de entendimento? Porque, em teoria, o objetivo desta reunião de amanhã da Troika com a Grécia é justamente encontrar esses pontos de encontro. Se nós começarmos pela dívida e pela questão da dívida passada, não há nenhum ponto de encontro. Porquê? Porque os credores querem ver a dívida paga e o devedor não quer pagar. Portanto, não há aqui nenhum ponto central em que seja possível o consenso. O que nós conseguimos ver é que a própria composição do contrato da dívida é que está aqui em causa. As partes sentam-se na mesa para apreciar os termos do contrato e não para apreciar a dívida em si, porque a história diz que a dívida pode desaparecer num momento, mas a dívida não é esquecida pelos credores e os credores voltam à carga sempre que necessário, lembrando uma dívida que existe, por mais antiga que seja. Nós sabemos, há uma série de princípios em torno da dívida que nós não podemos esquecer. Primeiro, quanto mais antiga for a dívida, maior a probabilidade do devedor não a cumprir. Por outro lado... Daí que as yields, numa situação normal, as yields a 10 anos sejam mais elevadas do que as yields a 3 ou 4 meses. Com certeza, é evidente. Portanto, há uma explicação. E, por outro lado, o credor crê, por conforto próprio, que quando consulta o devedor vai sempre reconhecer a dívida, vai sempre reconhecê-la, por mais complicada que seja. E, portanto, os pontos de encontro são precisamente nestes princípios mínimos de que a antiguidade da dívida torna mais complicada, que o devedor vai sempre dizer que deve, não querendo pagar no momento. Portanto, o que nós estamos a antever é que a composição do contrato é que pode sofrer alterações, que a União, no momento em que chegar a um acordo, dirá que são alterações de pormenor e que o governo grego dirá que são alterações maiores. Não é? Portanto, no fundo é isso o que significa. O efeito útil no final ainda é uma incógnita, porque há regras mínimas que a União Europeia não se pode esquecer e, portanto, a cedência por parte da União põe em causa não um Estado, mas todos os Estados. E, portanto, é isso que interessa perceber. Guilherme, no início de todo este processo, e mesmo antes até do Syriza ganhar as eleições, dizíamos, os comentadores diziam que pelo menos o Syriza tinha o mérito de ter trazido para a discussão a questão da dívida. Teve mesmo esse mérito se nada mudar?
Provavelmente, mas era já o Syriza foi o primeiro, enfim, o primeiro partido que consegue transpor para decisões governamentais aquilo que no resto da Europa só encontramos em promessas partidárias e promessas eleitorais. Estás a dizer o que exatamente? A questão do aumento do salário mínimo e por aí? Não, eu estou a referir-me basicamente ao conjunto, ao efeito prático destas promessas eleitorais que nós temos vindo a assistir. Porque senão, quando nós vamos aos outros países da Europa, os partidos que fazem esse tipo de promessas mais próximos de um irrealismo que não se aproxima nada da austeridade, não são partidos ganhadores, são partidos que têm vindo a ganhar força, mas no governo grego é que nós encontramos a melhor ilustração, que é um governo, mesmo que seja de coligação, ter a possibilidade de pôr em prática promessas, que são promessas muito complicadas, são promessas de facto muito complicadas porque não há Bom, para já ainda são promessas, foram anunciadas algumas medidas, mas até ver ainda não estão no terreno, nomeadamente a questão do salário mínimo, que eles dizem que será até 2016, entretanto a suspensão do plano de privatizações, que no caso do Porto de Pireus já voltou para trás e portanto o Porto vai mesmo ser vendido e portanto, por isso te perguntava porque é que estavas a dizer um conjunto de promessas passar a decisão, ainda não há propriamente decisão nesta altura. É muito difícil a transposição para a decisão, são promessas muito difíceis do ponto de vista prático, porque não há recursos. O efeito da austeridade, por mais odioso que seja para para as partes envolvidas na decisão, na tomada de decisão, está associado à falta de recursos. E, portanto, nós podemos, de facto, prometer maior consumo e maior investimento, mas se não houver um esforço individual e coletivo para esse maior esforço e investimento, nós não vamos tê-lo. Como é que encaras as declarações, comentário te merece as declarações do Presidente da República, o nosso, dizendo que os portugueses já tinham tirado muito dos seus bolsos para a Grécia, sobretudo no dia em que foi feita, que foi no dia do Eurogrupo? Há aqui um binómio que interessa perceber e que, quando nós olhamos para o caso português, que interessa retirar algumas lições e também o próprio este abaixo-assinado que nós tivemos das 32 personalidades também vem em encontro, o discurso é o contrário. Para situar um grupo de notáveis, entre os quais está o Presidente do Partido Socialista, diz que Portugal devia aproximar-se mais da Grécia. Sim, devia aproximar-se através de um esforço, devia participar numa mesa de negociações multilateral e, como tal, resolver o problema da Grécia. Mas há aqui um binómio que interessa assinalar. Por um lado, o que nós temos que perceber é que se houver uma cedência à Grécia nos seus termos, Portugal não pode ser prejudicado. É o primeiro binómio. Ou seja, se houver para um, tem que haver para todos. Se houver para um, tem que haver para todos. Mas, por outro lado, interessa perceber que se houver um alívio na gestão da dívida, Portugal também tem que beneficiar. Portanto, há aqui um discurso que, à partida, é muito complicado de fazer, que é, por um lado, a falta de prejuízo e, por outro lado, o benefício. E o que nós temos vindo a encontrar é que, e este manifesto e as declarações do Presidente da República estão em torno deste binómio do prejuízo e do benefício, que em si mesmo parece inconciliável. Agora, temos que perceber o seguinte, é que Portugal, no meio desta crise negocial que nós encontramos na Europa, neste impasse na Europa causado pela Grécia, Portugal não é falado. Os juros mantêm-se... Mas Portugal, Guilherme, desculpa interromper-te, mas Portugal, dizias esta lógica de se houver para um, há para todos, ou seja, se os termos forem aliviados para a Grécia, devem ser-lo também para Portugal. A verdade é que já hoje Portugal tem juros mais elevados do que a Grécia. Sim. E maturidades mais curtas que a Grécia. É que nesta equação de se houver para um, há para todos, a verdade é que nós temos condições piores, mas os mercados, apesar de tudo, preferem Portugal à Grécia. Sim. Ter as mesmas condições que a Grécia vai fazer com que os mercados olhem para Portugal da mesma maneira que olham para a Grécia? Portugal deve manter-se discreto no meio desta mesa de negociações, porque, quer dizer, nem sequer deve aparecer. Portanto, tu achas que a posição do Carlos César e deste manifesto não faz sentido? Tem alguma, eu já explico que tem algumas virtualidades, mas não esta, especificamente, porque... o próprio Primeiro-Ministro deve assumir um papel mais cauteloso, não deve assumir-se como bom aluno perante um cábula que é o aluno cábula que é a Grécia. Não é essa a posição. Não é essa a posição porque, no fundo, coloca Portugal também na ribalta.
o que não é aconselhável, porque não se fala. Portugal e a Irlanda são, na Europa, são casos de sucesso, entre aspas. Mas a Irlanda falou até no sentido de, sim senhora, vamos falar sobre dívida, sim, e se houver para a Grécia nós também vamos, sim, mas vamos querer. Sim, mas é uma passividade, há uma passividade própria que não há um ativismo por parte desses Estados, e Portugal deve assumir essa posição, não deve extremar a posição, porque ao extremar a posição, lá está, entramos no binómio do benefício e do prejuízo, que não é aconselhável. Deve haver uma contenção por parte de Portugal, em concreto, por parte do governo português, e não deve haver este ativismo que a Grécia está a apresentar. É preciso haver muita cautela, porque tem este binómio que torna isto tudo muito interessante. Agora, este manifesto tem uma virtualidade e que não são só os subscritores que advogam, que é a necessidade de uma política de fundos comunitários efetiva, a criação de fundos comuns que permita uma estratégia de crescimento solidária. Mas não é isso que existe nos fundos comunitários. Mas os fundos comunitários estão um pouco desfocados. Quando nós olhamos para a política de fundos, é um pouco desfocada, estão datados. É uma política datada, é uma política social própria e de coesão que está datada no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Deveria haver uma mudança, nomeadamente para as infraestruturas comuns da União, que não há. Portanto, é desfocado, é um discurso desfocado. Os vários quadros comunitários que se vão sucedendo são repetições, são réplicas uns dos outros. Portanto, devia haver uma tentativa para repensar. Mas não houve até uma redistribuição dos fundos comunitários pelas áreas que eram consideradas core para o Portugal 2020? Estou a pensar, por exemplo, na pasta do Carlos Moedas, que tem uma dotação bastante considerável e que estamos a falar das novas tecnologias e estamos a falar de algo mais vanguardista do que propriamente infraestruturas. Não houve essa adequação? Mas é insuficiente. Por exemplo, uma política de transportes não está evidenciada diretamente. Não é uma política de TGVs, portanto, não é isso que estamos a falar, mas é uma política de transportes comuns. Devia haver uma maior conjugação de esforços. O serviço público, a construção do serviço público de qualidade. O que nós temos, os vários Estados, quando estão sozinhos, têm uma tendência para reduzir a sua dimensão. E ao reduzir a sua dimensão, esquecem-se que não basta despedir funcionários ou reduzir os números de serviços ou concentrar os serviços num só, porque isso deteriora a qualidade. Mas não se está a chegar à conclusão na Europa, até por esta abordagem mais economicista da Europa, não se está a chegar à conclusão que o modelo de serviço público praticado até agora é insustentável? Insustentável, nível, poderia ser, porque o serviço público, se nós olharmos para o sul da Europa, o conceito de serviço público, pelo menos nos anos 90, resultou de uma ampliação e na disponibilidade de uma série de serviços. Mas é interessante, por exemplo, na década passada, quando nós confrontávamos o número de serviços de finanças portugueses com o número de serviços de finanças espanhóis, nós percebíamos que os serviços de finanças espanhóis, pelo menos no âmbito periférico, estavam concentrados em 180, enquanto que os serviços de finanças portugueses eram superiores ao número de municípios. Portanto, havia aqui um esforço de alargamento que gerou mais custos fixos para um Estado, que depois, mais cedo ou mais tarde, teria que diminuir. Por isso, daí a minha pergunta, é que o Serviço Nacional de Saúde também é um bom exemplo de um Serviço Nacional de Saúde que é elogiado na Europa inteira, é o português. É até que ponto é que não se avançou no sentido certo de se dar a maior qualidade de serviço público aos portugueses, mas sem recursos que aguentem essa qualidade de serviço público. Mas é possível fazer com poucos recursos, é possível fazer-se melhor. E devia haver uma política comum. Não há. É desfocado. O discurso é desfocado. Cada Estado está... E nós está por sua conta. Nós temos, de facto, o Serviço Nacional de Saúde que tem enfrentado dificuldades, com certeza, mas e é caro, é um serviço que sai caro para o Estado. E que tem também enfrentado uma série de mudanças de política ao nível das taxas moderadoras, etc. Agora, interessa perceber que esta falta de foco nos fundos tem gerado, por vezes, a criação de projetos que são verdadeiros elefantes brancos. Estou-me a lembrar mesmo os estádios, no caso do Euro 2004, em que tivemos a construção dos estádios e que os estádios estão ao abandono.
é o efeito da política que tem, parece ter um efeito imediato no crescimento de curto prazo, mas não tem lógica no médio e longo prazo. Ficamos com bens não transacionáveis que não servem para nada. Mas dizias que que a questão dos fundos era uma das virtudes do tal manifesto dos notáveis, que resulta muito já do manifesto dos 74. Temos ali, e volto são quase os mesmos. Aliás, os 32 estão no manifesto dos 74. Dizias que a melhor postura para Portugal é, no fundo, estar calado e não assumir aqui grandes posições. É um ano de legislativas em Portugal. Nós sabemos qual é a posição do Governo relativamente às matérias da dívida e da austeridade. Ela está muito clara e é repetida praticamente todos os dias. A dúvida recai sobre o que é que o Partido Socialista vai fazer em alternativa. O facto de Carlos César assinar este manifesto diz-nos que vai ter uma posição de renegociar a dívida e uma posição mais parecida com o Syriza. Não parece que haja aqui uma perspectiva por parte do Partido Socialista da renegociação. Os subscritores podem ter a posição que têm, mas também não há aqui nenhum reflexo partidário neste manifesto. Portanto, aí não vejo que haja uma implicação para o Partido Socialista. O Partido Socialista tem o presidente do Partido Socialista. Com certeza, mas o Partido Socialista tem ainda que fazer um caminho, de definição do que é que vai verdadeiramente prometer em termos realistas, e tem um papel muito importante em tentar conciliar, com base na experiência grega, tentar conciliar a realidade com a fantasia. É um desafio para as esquerdas da Europa aquilo que está a acontecer nesta altura com o Syriza. É um desafio, no fundo, ver se este projeto fracassa, se há aqui uma ânsia em vários quadrantes de ver qual é que é o âmbito do fracasso, porque necessariamente há promessas irrealistas e que estão condenadas ao fracasso, e depois esta ânsia também conjugada a saber como é que o governo grego vai gerir este fracasso. Como é que vai lidar com o fracasso? Provavelmente vai apresentar vitórias que serão importantes, vai tentar justificar talvez que o extremo do discurso permitiu um caminho que não seria feito de outra forma, com um discurso... Mas se a Europa perceber que é uma vitória de pirro, o que é que fica? Não é bem uma vitória de pirro, porque isto poderá abrir caminho para tal discurso, o discurso ativista, não deixar de concentrar os problemas na dívida. E aqui, há pouco falávamos, Portugal deve estar calado, Portugal deve assumir uma função de passividade quanto à questão da dívida, porque não é com ele, não é um problema dele, já o terá resolvido. Agora, deve ser ativista no esforço solidário de uma política comum que não existe. A virtualidade e que o governo grego tem, e que vai descobrir mais tarde, que tem essa virtualidade, é sentar à mesa parceiros ou partes que, noutras circunstâncias, não estariam dispostas sequer a negociar e falar em solidariedade. E, portanto, esta solidariedade reflete-se no campo europeu na política de fundos. E, portanto, isto pode ter uma influência. Mas temos de ser muito cautelosos neste momento, porque também já vimos promessas anteriores, mesmo a França de Hollande parecia um sonho e que depois, enfim, tornou-se numa noite mal dormida. E, portanto, o desafio que é sobretudo para a esquerda. Para a esquerda, sem dúvida, porque a direita está a assumir a responsabilidade, depois esta rotatividade própria partidária vai pôr a direita a descansar e a esquerda vai ter que assumir os encargos que foram iniciados pela direita. Guilherme, muito obrigada. Guilherme Oliveira Martins, um comentário ao desfecho do Eurogrupo e em vésperas da primeira reunião deste governo, o novo governo da Grécia, liderado por Alexis Tsipras, que amanhã se senta à mesa pela primeira vez com a Troika.